Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Frei Anselmo, é importante que nós tenhamos essa percepção de quanto é importante contribuir para o desenvolvimento da cultura espírita, da ideologia espírita, da ética espírita, seja multiplicado por todos os meios. E temos que fazer uso também desses meios tecnológicos. Então, antes de nós começarmos, eu convido a todos vocês para que faça aqueles 3 Czinhos básicos, né? Que é compartilhar, curtir e comente, né? A tudo aquilo que você se acha interessante nessas palestras, que é tão importante, que traz o lenitivo para as nossas desesperos, para as nossas angústias. Então façam assim, compartilhem nos nossos canais, nas redes sociais, vão lá, curtam, compartilhem, comentem e façam a sua parte também de divulgar a doutrina dos espíritos. Ok? Conto com vocês com isso, hein? Bom, para iniciarmos, eu faço um convite também àqueles que se acharem melhor, possam cerrar os seus olhos físicos, que assim o façam. Então, nós vamos cerrando os nossos olhos físicos, entrando com um pensamento até alto, a Deus, o Pai, Jesus, o Mestre, aos nossos anjos guardiões, mentores e guias, e a eles toda a honra e toda a glória. Louvado seja o Senhor por todas as suas criaturas. Nós rogamos, ó Pai, que permita-nos termos o entendimento, a compreensão, a serenidade e a coragem de praticarmos o Evangelho a cada dia, a cada novo amanhecer. Cumpra-se sempre, Senhor, a tua e não a nossa vontade. Que assim o seja, com a graça de Deus. Feito, então, as apresentações, né? O meu nome é Mauro Fiorani, para quem não me conhece ainda. E a gente está aqui nesse bate-papo gostoso, interagindo com vocês o tempo todo. E cabe, né, o estudo muito interessante que estamos realizando ao longo de todo esse período, né? Do livro Vinha de Luz, né, do Espírito Emmanuel, pela mão do nosso querido Francisco Cândido Xavier. A nós, né, a mim, coube a alcunha de falar um pouquinho a respeito do capítulo 71 deste livro, que é intitulado Em Nosso Trabalho. Tomo a liberdade para... É um texto curtinho, acho que é bacana que nós possamos compreender. Eu vou ler um pedacinho para vocês, tá bom? Vamos lá. Toda a obra de Emmanuel, né, Vinha de Luz, ele traz um pequeno trecho do Evangelho e daí ele discorre sobre esse texto. Vamos ver qual foi a lição de hoje? Está em Paulo, a cartas aos Hebreus. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Interessante, né? Então vamos lá. Então qual seria o nosso trabalho em cima disso? Emmanuel nos fala: o Supremo Senhor criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é possuidor de todas as edificações, todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens, valores limitados na criação, contudo, cada um de nós, outros, deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza material, rica de bênçãos, em toda a parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar, onde existe alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece as leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhamos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação, nos círculos de serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarram a ilhas de isolacionismo. Apresentamos nosso trabalho ao Senhor diariamente e pertencemos a Ele. Desfruta as particularidades em desacordo com seus próprios soberanos e justo, rogando-lhe visão e entendimento.
seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa da nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. Nos desdobremos desse serviço, porém jamais nos esquecemos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Um belo texto, não? Como todos de Emmanuel, que nos traz uma reflexão, que nos faz parar para pensar. Então, vamos pegar lá o Paulo primeiramente, né? Porque todas as casas edificadas por alguém, ou seja, existem os arquitetos, existem os engenheiros, existem os designers, há todo aquele campo de profissional, os mestres de obras, os pedreiros, que vão erguer uma fortificação do lar, é uma fortificação do ser, né? Que vão erguer uma construção. Vão colocar lá argamassa, ferro, tijolos, cal, cimento, areia, não importa quais são os materiais. E tudo é material. Então, as estruturas, as paredes, os pisos, os acabamentos, o telhado, seja o que for, tudo é construção material. E aí, então, ele ergueu o quê? Uma casa. Se alguém habita lá, e provavelmente alguém vai comprar aquela residência, ou alguém que fez uma reforma, não importa, ele vai ser residente. Né? Então tem a casa, que é a construção física, alguém que mora lá é um residente, né? Ele reside naquela casa, mas ainda está um pouco longe de ser um lar. O que é um lar? O lar, então, está envolto de sentimento, de sensações benéficas. Né? Aí que nós vamos entender, né, quando nós comentamos, né, nós espíritos temos o costume de falar bastante, também de praticar, que deveria ser mais importante do que falar, né, praticar o evangelho no lar. Não é o evangelho na casa, não é no evangelho na residência, é o evangelho no lar. Então, casa é a construção, é o material, residência é o locadouro, né? Rua tal, não sei das quantas, então essa é o local, é residência. E o lar é o local onde eu habito, onde eu moro com os meus queridos, entes queridos. Então a gente começa a ter essa desassociação, né, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, o soberano divino criou o universo, tudo é criado por Deus. O arquiteto divino é possuidor de todas as edificações, então tudo foi feito por Deus. Mesmo assim, nós também fomos feitos por Deus. Então nós temos que dar continuidade à sua obra divina, né? Transformando a nossa casa, a nossa residência, em um lar fraterno, um lar harmonioso, um lar onde os sentimentos bons prosperam e os sentimentos negativos se espalhem, vai embora, foge de nós. E qual é a melhor razão disso tudo? É o lenitivo do Evangelho no lar, que vai preparar o ambiente, vai colocar como se fosse um escudo protetor, né? Desses super-heróis que a gente vê por aí, um escudo protetor, e nenhuma mazela, nenhum sentimento negativo, nenhum amigo desavisado da erraticidade irá nos perturbar a nossa paz. Mas para isso também, fazendo a mesma analogia das construções, das edificações, nosso corpo também é uma edificação, é uma construção divina, né? Mas teve a colaboração dos meus pais para que pudessem, através dos seus genes, né, transformar organicamente o meu ser. Então, dessa construção, então, é depositado a minha essência, a minha alma, o meu ser, o meu espírito, não importa a denominação, a minha essência, né, o meu id, como diria na psicologia, na psicanálise, e que é esse ser que habita esta máquina corpórea que vai edificando-a cada vez mais. Então, não importa as condições as quais eu estou neste mundo, ou seja, eu vim, graças a Deus, né, com cognitivo funcionando, com a mente aberta, com o coração pulsante, com os meus membros ativos, enfim. Podemos dizer que vim com uma característica de uma normalidade orgânica. Mas independente das condições orgânicas que eu vim,
o que importa é o ser que habita este corpo que não me pertence. Este corpo não é meu. Então, nós temos que trabalhar cada vez mais para que edificar em nós os pilares do bem, os pilares do amor, os pilares da solidariedade, enfim. Lembramos das palavras de Jesus, né? Amai uns aos outros como irmãos que somos, e não faça a outro o que não queres que te faça. Então, se eu pegar esses dois pilares, que é a base da doutrina do Mestre Jesus, as coisas vão ser muito boas. Eu vou conseguir caminhar numa linha reta. Vai haver os desvios, vai haver obstáculos, vai, porque isso é vida, isso é construção de uma vida. Mas se eu tiver esses dois pilares certos, vívidos dentro de mim, não haverá nenhum obstáculo que eu não possa transpô-lo. Então vejam como é importante nós entendermos, nós identificarmos. Então o Pai levanta fundamentos e estabelece as leis. Quais são as leis? As leis morais. Então eu não posso, minha liberdade é infinita, mas ela termina quando começa a do outro. Então eu não posso ultrapassar essa liberdade do meu outro, aquele que está do meu lado. Então isso é lei, a ação de reação. Então se eu interferir nesta lei, fatalmente eu vou responder por ela. Aí não adianta falar agora, o que aconteceu? Você fez o que não devia. Então a gente tem que construir, um trabalho árduo de vidas e vidas dessa maré humana, de ir e vir dessa maré humana, a qual nós somos sujeitos. Ora, eu estou num corpo, numa residência, numa corporificação masculina, outro feminina, e assim vão tendo as experiências, assim vamos crescendo e aprendendo tudo aquilo que está em nosso entorno. E com as experiências vividas na carne é que o espírito progride. Este é o verdadeiro trabalho. Então, quando nós estamos na erraticidade, é tudo maravilhoso. A gente nem quer sair de lá, a verdade é que nem quer sair de lá. Muitas vezes nós nos relutamos bastante. Nós deixa mais um pouquinho aqui, está tão bom, estou aprendendo, estou entendendo, estou ajudando. Ok, empreenda, cresça e ajude também na matéria. Porque é aí que está o grande desafio, o grande trabalho que nós temos, que é para poder, então, nas experimentações das situações XYZ que vamos enfrentar no nosso cotidiano, aquilo tudo que nós aprendemos, entendemos e, quiçá, praticamos também lá na erraticidade. Então, quando nós reencarnamos, é uma nova oportunidade, uma bendita oportunidade de refazermos esse ser, de labutar, de lapidar melhor a essência que está aqui dentro, neste corpo, por essa morada desse espírito que habita neste momento na corporificação masculina com o nome Mauro. Então tem muito ainda que aprender, tem muito que entender para procurar então tirar as mazelas que há dentro de mim. Vocês não fazem ideia de quantas mazelas, mas você é palestrante espírita. É o mais culpado ainda. É aquele que tem mais coisas a ser resolvidas. Certa feita, perguntando para Chico Xavier a respeito da mediunidade e tudo mais, ele sempre se colocou, eu não sou um Chico, eu sou um Cisco. Ou seja, sempre se colocava diminutivamente, ele sempre não se valorizava tanto, ele era um mero trabalhador. Então nós somos meros trabalhadores e somos os mais necessitados, sim. Às vezes as pessoas falam, eu quero ser médio, bate no peito, eu sou médio. Vamos respirar, vamos entender que isso não é nenhum dom, não é nenhum privilégio. Isso é uma responsabilidade que você tem para edificar o seu corpo, edificar a sua alma, nesse trabalho árduo em todo momento. Você tem que estar disposto a trabalhar. Você quer ser médium? Que maravilha! Mas você quer ser médium o quê? Para fazer psicografias e ficar ganhando dinheirinho através da venda dos seus livros? Reflita melhor.
Ah, você quer ser médico para poder fazer receitas e entregar esses medicamentos para as pessoas? E quem sabe, né, as pessoas vão comprar na tua própria farmácia? Reflita um pouco mais. Ah, você quer ser médico para poder consolar corações aflitos, mas ao mesmo tempo se vangloria. Ai, olha quantos corações eu já consolei. Ou indo para o campo mais daquele médico que realmente é um médico trabalhador, que não vê recursos financeiros em torno de tudo isso, mas mesmo assim ele não é um médico 24 horas. E nós nem podemos o selo, ok? O próprio Chico, quando estava conosco aqui, ele tinha o seu trabalho e as pessoas não deixavam em paz, né? Iam na repartição pública, Chico, mas eu estou trabalhando, porque ele precisava daquele dinheiro, que é o fruto do trabalho dele, para poder se alimentar. E o que ele fazia? Ele trabalhava até às 18 horas, ia para sua casinha, tomava seu banho, tomava sua sopa, às 19h30, sei lá, 20 horas, já se preparava para o trabalho, e não tinha hora para acabar. Ele voltava no dia seguinte e assim sucessivamente durante todo o tempo da sua vida. Então, esse é um médium, né, que colocou, né, as sandálias da humildade, que calçou o manto do perdão, do carinho, do respeito, né, se libertou dos bens terrenos e seguiu a jornada dele. Até quando eu quero ser assim? De que maneira que eu vou trabalhar essa minha mediunidade, edificando, né, colocando a natureza material dessas situações as quais eu faço parte? Então não é bem por aí, meus amigos. Nós temos que entender que mediunidade é uma coisa muito séria. É uma responsabilidade muito grande. Você pode se dedicar, fazer um estudo, se preparar, se colocar em disposição, ao ponto de que às vezes, inclusive, você se dedica a uma faixa do tempo do teu dia a dia para esse serviço. Ok. Nós vivemos hoje numa outra realidade. Como assim outra realidade? Porque hoje nós temos a tecnologia, estamos aqui, vou usufruindo da tecnologia para chegarmos até a tua casa, até a sua residência. Então, já lhe agradeço de antemão, permitindo-me que eu possa entrar em seu lar para poder conversarmos um pouco juntos. Então, essa tecnologia, essa modernidade, né, a própria mediunidade também está num processo de transformação. A forma de que aquela situação, né, das mesas girantes, que foi o primórdio dos tempos, né, aí das comunicações, do sentido de batidas e tudo mais, a coisa foi evoluindo, Kardec veio, codificou coisas maravilhosas para nós, temos que segui-los exatamente assim, e aprendemos, Kardec é super moderno, super atual, lê do engano aqueles que pensam que ele é retrógrado, não, é muito atual, tem que conhecer Kardec para depois falar alguma coisa, e a partir do momento que você então vai desenvolvendo a mediunidade, eu não preciso mais de materialização das coisas para realmente comprovar que existe vida além da vida. Hollywood já nos colocou isso à prova à torto e à direita, não é verdade? Quantos filmes já não falaram com essa temática espírita, quantas coisas já nos mostraram. Tem as coisas legais, tem as coisas não legais, tem as coisas fantasiosas, tem as coisas que acontecem, enfim, não importa. Importa que as coisas estão acontecendo. Então, o médium hoje, ele é um médium que busca um trabalho muito árduo, sim, mas é um trabalho que ele precisa também dividir, né, nas suas competências profissionais, nas suas competências sociais, nas suas competências espirituais. Então tem essa divisão a qual, se eu ponderar, dividir em 1/3 do meu tempo para cada uma dessas competências, eu com certeza vou produzir um bom trabalho. Ok? Então, lembrando que todas as coisas, quem edificou, quem criou, ou seja, a mediunidade não é minha. Deus me deu a oportunidade bendita, falou, filho, vai lá, faça o seu trabalho. Só que eu tive a liberdade de escolher ou não de fazê-lo. Então, cabe a mim essa decisão. Tem vezes que a gente passa 1, 2, 3, 4 reencarnações sem nenhuma manifestação mediúnica. Embora nós saibamos que todas as pessoas são médios em altos níveis diferentes, em graus de níveis diferentes. Não importa como. Mas após como você muitas vezes já sentiu um arrepio, um calafrio ao entrar num ambiente,
Aposto que você também já deve ter sentido uma sensação, né, boa ou ruim, não importa, né, ao cruzar com uma outra pessoa, né, enfim. Então, são essas formas de mediunidade que a gente, então, as percepções, a intuição é muito forte em todos nós. Então, o trabalho que nós nos colocamos, né, a serviço do Criador, é de divulgar, de propagar, de levar adiante. Lembrai-vos todos nós de que quando Jesus dividiu os 12 apóstolos em dois, vão, né, vão multiplicar, vão converter, vão entender, vão ajudar, vão auxiliar todos aqueles que pedem e buscam auxílio e compreensão. E eles foram e fizeram coisas maravilhosas, né? Porque tinham o amor dentro deles. Então esta é a grande razão, este é o grande porquê, este é o grande momento a qual nós temos que entender das nossas responsabilidades perante o Pai. Então, mesma coisa. Reencarnamos, buscamos o conhecimento, construímos em nós os arquétipos dentro do nosso ser, fomos criando sensações, né? Por isso que a gente fala que a mediunidade, ok, a criança tem, lógico que tem aquela aproximação e tudo mais, mas ela só vai começar a praticar quando ela tiver uma bagagem melhor dentro de si. Então, a partir então que ela busca o conhecimento, vai crescer, trabalhando esses conhecimentos dentro dela, ela vai tendo mais noções. Então, opa, caiu um negócio aqui. Para vocês terem a ideia, né, nós falamos o seguinte: você quer ser um médium psicográfico? Comece a escrever coisas boas. Se quer ser um médium de saúde, começa a fazer visitas em hospitais, auxilie as pessoas, ampare os corações sofridos. Se quer ser um médium consolador, de falar bonito, então fale palavras boas. De sua boca só saem coisas boas. Então, olha a responsabilidade que todos nós temos. É um grandioso trabalho. Então, esse é o nosso trabalho. Cada dia, cada novo amanhecer, a cada novo despertar, eu tenho que olhar, botar as minhas mãos, olhar para cima e falar: Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, pela sua bendita oportunidade reencarnatória, que eu possa seguir adiante nesse caminho de luz. E assim a gente vai conduzindo cada vez mais as nossas necessidades, nossos anseios, nossos desejos. Eis aí a nossa mensagem do dia de hoje, tá? O tema em nosso trabalho, capítulo 71 do livro Vinha de Luz, e que possamos, né, levar adiante essas mensagens benéficas de amor e fraternidade. Um forte abraço. Antes de nós nos despedirmos, lembre sempre de usar os 3 Cs, né? Compartilhe, curta e comente nas nossas redes sociais o que você encontrou, o que você achou, o que você percebeu do nosso tema de hoje e de todos os temas que lá se encontram. Tem uma série de temas lá nas nossas páginas. Curte todos eles. Então, agora nesse momento, vamos fazer o nosso encerramento, de forma que de agradecer, nós só temos que agradecer. Né? Agradecer ao Pai a dádiva da vida, a bênção do amor, né? Por colocar em nós, né, a semente divina, e que nós possamos ser dignos de levar adiante as suas mensagens, as suas palavras. É isso aí. Um forte abraço. Até uma próxima. Tchau, tchau.